Flávio Bolsonaro passou a integrar a equipe de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo penal que corre no STF sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. O senador agora é um dos 30 defensores do pai. Além dele, outros aliados como Adolfo Sachida e Fábio Wargentin estão estão na lista. Com essa motivação, Flávio, que é pré-candidato à presidência, conseguirá mais acesso a Bolsonaro na Papudinha. Fabi Barroso, essa notícia saiu ontem à noite e desde então o pessoal começou a lembrar do caso do próprio Haddad em relação ao Lula. O Flávio agora terá mais acesso que é importante tendo em vista a campanha. Mas a minha pergunta para você é, esse acesso do Flávio Bolsonaro deixaria a defesa do Jair um pouco mais incisiva, digamos assim, já que, por exemplo, mais um pedido de prisão domiciliar foi negado? Esse é um assunto bastante delicado, né? Essas negativas de pedidos de prisão humanitária que o presidente Bolsonaro faz através da sua defesa, ela não pode parar, né? Esse é um ponto. O ministro Alexandre de Moraes vai sempre negar, gente. É uma porta ali que você bate, já está fechada previamente, né? Mas, quem sabe, né, por algum motivo, então a defesa tem que sempre fazer, independente do resultado. Eu olho para isso, aí a gente lembra aqui, né, de quando o período que o Lula estava preso. Não tem nada a ver com a prisão do presidente Bolsonaro, porque, primeiro, a prisão do presidente Bolsonaro, todo mundo sabe, qualquer brasileiro aqui de bem nesse país, mesmo que seja da esquerda, ele vai olhar e sabidamente sabe que é uma prisão política. E sendo prisão política, aí que realmente, né, tem muito mais valor uma prisão humanitária. Mas a do Lula era por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. É isso que nós tínhamos, mas ele ficou lá na cela privê da Polícia Federal e ele tinha acesso. Então, assim, o Haddad tanto faz, né? Ele colocou ali só para realmente, né, dizer que tinha acesso integral, para que se alguém falasse alguma coisa, era preventivo. No caso do presidente Bolsonaro, eu não sei até que ponto vai haver a concessão de fato do Flávio Bolsonaro e adentrar, né, na prisão por mais vezes, porque também a gente sabe que visa isso, do próprio Fábio Van Garten, que também, né, já participou, sempre foi advogado do presidente Bolsonaro e agora, pelo que eu entendi, está voltando, do Adolfo Sachida, que também tem OAB. Mas o que a gente entende? Eu já até vejo, infelizmente, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes dizendo que esse pessoal está impedido por... Aí ele vai inventar alguma coisa na cabeça dele, né, que está violando, aí, né, tanto faz. Como a gente tem a OAB, que não se manifesta nesses casos, a não ser para concordar com o ministro e as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, a gente novamente fica de mãos atadas. E a gente sabe que os ministros eles estão agindo politicamente porque eles contam com a inércia de alguns, né, com a omissão de muitos, e também, né, com essa coisa de que não temos a quem recorrer. Então, isso vai ser explorado. Isso eu estou dizendo que pode acontecer. Agora, se não acontecer, né, se o ministro, sei lá por qual motivo, falar, não, tudo bem, não se opor, né, não se opor. Ele não precisa de permissão, tá, gente? Mas no caso dele já entenderam que é diferente, porque é a justiça, né, de um lado aí que só tem o presidente Bolsonaro, que para ele é uma justiça que não existe, mas ela é muito mais séria. Então, a gente vai entender que, se for permitido, obviamente, eles vão ter muito mais acesso ao presidente Bolsonaro, e isso é importante, por vários motivos, inclusive para ficar de olho nessa questão humanitária, que estão flagrantemente violando. E é um ex-presidente. Aí alguns poderiam apontar o precedente aberto, né? Poderiam falar, olha, mas o Lula teve. Então, se o Lula teve o Haddad, a gente tem precedente para realmente todo mundo que é advogado se colocar no processo e entrar para falar com o presidente Bolsonaro. Mais ou menos. Porque a questão da prisão humanitária, nós também temos precedente. A prisão do Fernando Collor de Mello, que tem precedentes ali, Alzheimer, umas questões assim, apneia do sono, não é Alzheimer não, é apneia do sono e alguma outra, né, doença, e não valeu para o presidente Bolsonaro. Então, o meu raciocínio é em cima do que já está acontecendo, da injustiça, da ilegalidade, né, da ausência de humanidade em relação ao presidente Bolsonaro. Também quero te ouvir a respeito dessa questão do Flávio Bolsonaro agora integrando esse corpo de advogados do pai, do Jair. A Fabi lembrou aqui muito bem do estado de saúde do Jair, inclusive ele está com questão de ansiedade, enfim, há alguns relatos também de uma possível depressão em decorrência de toda a injustiça que o presidente vem sofrendo, mas está aí Flávio Bolsonaro, então, à frente, estratégia tanto para a campanha eleitoral de 2026 e aí uma expectativa também em relação a uma defesa um pouco mais incisiva, de repente,
diferente em relação ao Jair Bolsonaro, para pelo menos aí uma domiciliar, né? Lembrando, Jair Bolsonaro tem várias comorbidades e que tem 70 anos, é um senhor de 70 anos. No Brasil, a desgraça da teoria é a prática. Em tese, Flávio Bolsonaro, como advogado, incorporando o grupo de defesa do pai dele, teria acesso facilitado ao presidente lá na penitenciária da Papudinha. Em tese. O problema é que, na prática, na teoria, o ministro Alexandre de Moraes aplica a lei como ele avalia que tem que ser aplicada. Então, a tese acaba não valendo necessariamente. O importante é que, nesse caso, Flávio está marcando posição, está lembrando que ele é advogado, que ele é senador, que ele é filho do cara que está preso injustamente. E, nesse momento, o que interessa é esse recado político. E o que interessa também é que Jair Bolsonaro tenha força mental para suportar cada vez mais tudo que está acontecendo com ele. Ele tem que aguentar essa prisão lá no presídio da Papudinha, porque a prisão domiciliar dificilmente será concedida a ele pelo ministro Alexandre de Moraes sob qualquer alegação. Não adianta. Pode ter o motivo mais justo do mundo, até médico, mas Bolsonaro não terá nenhuma vantagem do sistema de poder no Brasil. Está valendo para Bolsonaro aquele princípio, né? Um princípio jurídico que dizia: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. No caso de Bolsonaro está valendo um outro princípio: aos amigos tudo, aos inimigos, no caso Bolsonaro, nem a lei. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.